Bom dia! Seja muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro ao vivo aqui do nosso desafio de 21 dias. Nós estamos fazendo 21 dias juntas de jejum e de estudo da Bíblia. Seja muito bem-vinda, tá? Fala pra mim, por favor, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Peraí, gente, só um minutinho. Perdão, minha voz tá aqui brincando de querer falhar. Mas me fala aí se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Bom dia, Rejane. Bom dia, Lucilene. Bom dia, Nádia. Acho que é Fábia Tereza. Bom dia, Cris. Ritinha, Elda, Juliana. Fala pra mim se tá tudo certo aí pra vocês. Se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Já pega aí a sua Bíblia, beleza? Pega o seu caderninho. Hoje nós vamos estudar juntas sobre Agar. Isso mesmo, dia 3 de 21. Quem aí, gente, tá firme e forte no jejum? Tenho visto vocês perguntarem pouco na caixinha sobre o jejum. Tá tudo certo aí pra vocês? Como é que tá dando certo? Tá funcionando? Você tá conseguindo fazer o seu jejum? Ai, Pri, eu cheguei agora, não tinha começado. Não tem problema, começa a partir de hoje, tá bom? Ai, Pri, a gente tá no terceiro dia, mas eu já tive alguma falha. Não tem problema, só volta, beleza? Ó, sim, tudo ok, tudo certo, show. Jesus, você já fica em oração pra minha garganta voltar a funcionar. Sejam bem-vindas, bom dia. Fala pra mim aqui, tá? Se você é novata ou veterana. Ó, a Ale tá colocando aqui. Bom dia, Pri. Eu e a minha convidada de trabalho, a Vanessa. Muito importante. A Alessandra, espero que eu tenha pronunciado certo. Me lembrou aqui de algo. Ontem nós combinamos que cada um de vocês que estavam comigo ao vivo, vocês iam trazer uma amiga, né, pra nossa live de hoje. Quem aqui já tá com uma amiga ao vivo? Fala aí, me apresenta aí a sua amiga, tá bom? Me diz aí, ó, Pri, minha amiga tá aqui. É a fulana, certo? Coloca aí o nome da sua amiga que você convidou. Não sei por onde começar. Eu acredito, Mari, que é não saber... Maria, né? Não saber por onde começar o jejum. Gente, vamos lá. Nós estamos no nosso desafio 21 dias, né? De jejum e estudo da Bíblia. E claro que isso inclui também oração, certo? E aí, a gente tem algumas formas de praticar o jejum. Para eu não, né, me estender aqui, lá no nosso grupo de alunas, eu deixei um guia, um manual, sobre esses 21 dias. Dentro desse guia tem a explicação de todos os detalhes, das formas como você pode fazer o seu jejum, certo? Então, se você tá lá no nosso grupo, você já recebeu esse guia. Pri, eu entrei no grupo, né, mas eu acho que eu entrei depois, eu não consegui pegar o guia, não tem problema. Hoje, quando terminar essa live, tá? A gente vai liberar o replay da live, o resumo aqui do que eu tô compartilhando com vocês lá no nosso grupo. E também nós vamos reenviar em todos os grupos o guia, tá? E o nosso plano de leitura. Beleza? Então, pra você que tá comigo aqui pela primeira vez, que uma amiga sua te convidou, seja muito bem-vinda. Ainda dá tempo de você entrar no nosso desafio e participar com a gente. Não tem problema, né? Você começar 2 dias depois, a gente tá hoje no terceiro dia. O mais importante é a sua intenção, o seu coração, o desejo de buscar mais de Deus e de se aprofundar mais na palavra com o intuito de conhecer a Deus, certo? E aí, aqui no nosso desafio, que vai do dia 14 de julho até o dia 3 de agosto, o nosso foco é buscar mais de Deus. É ajudar você a discernir qual a vontade de Deus para a sua vida. Lembra que eu já expliquei para vocês que o jejum, ele não obriga Deus a fazer as nossas vontades. O jejum não dobra Deus para cumprir a nossa agenda, certo? O jejum, na verdade, ele quebranta, ele modela, ele amolece, entre aspas, o meu coração e o seu coração. O jejum, ele limpa os nossos ouvidos para a gente ouvir a Deus com mais clareza. É uma disciplina espiritual que nos ajuda a construir uma vida de mais intimidade com Deus. O jejum é um meio, é uma ferramenta para chegar até um fim. Beleza? Então,
Como eu já falei antes, o replay dessa aula e o resumo vai ser liberado lá no nosso grupo. Inclusive, você que está no grupo, quando a gente liberar o replay, o que é que eu quero combinar com você? Você pega o vídeo do replay e pode compartilhar à vontade com suas amigas. Pode, né? Envia o replay, envia esse link para que outras pessoas que não puderam estar aqui com a gente na live, tá bom? Elas possam assistir. Agora, muito importante, não deixa esse replay para você ficar adiando. Ah, não, depois eu vejo, depois eu mando. Porque, né, a gente tá aqui nesse desafio, mas lá na frente, esses vídeos, eles vão sair do ar. Então, aproveita para assistir enquanto está tudo liberado. Beleza? Hoje, nós vamos estudar sobre a vida de Agar. E a gente vai pensar sobre quando nós nos sentimos invisíveis. Eu quero que você deixe aí a sua Bíblia aberta já em Gênesis, né? A nossa leitura é Gênesis 16 todo. E também eu pedi lá no nosso plano de leitura para você ler Gênesis, capítulo 21, dos versos 8 ao 21, tá bom? Então, já deixa a sua Bíblia aberta. E aí, antes da gente avançar, aqui embaixo tem 3 pontinhos, tá bom? Você vai clicar nesses 3 pontinhos, vai aparecer um avião. E você vai enviar essa live para todas as suas amigas. Combinado? Dá aí um ok para mim se você já tá com a sua Bíblia. Já tá aí, já mandou o seu avião e tá a postos pra gente começar, tá bom? Me dá aí o ok. Beleza? Então vamos lá. Gente, hoje o Dani acordou animadíssimo. Então, se vocês ouvirem um chorinho dele, um gritinho, tá tudo bem. Ele tá com o pai dele. Criança pequena é assim mesmo, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar juntas na história de Agar. E Agar, ela conheceu o gosto amargo do abandono, da solidão e da invisibilidade. Quem aqui já sentiu, né? Já passou na pele ou já sentiu algo parecido com isso, certo? Você já se sentiu abandonada, rejeitada? Você já teve a sensação que você tá no meio de uma crise, no meio de uma dor e simplesmente ninguém te enxerga, ninguém percebe o que você tá vivendo? Agar, ela estava grávida e aí ela fugiu sozinha pro deserto, sem direção, sem consolo, sem ninguém por perto. Então, você já se sentiu como se ninguém visse a sua dor? Ou se você não tivesse valor no lugar onde você está? Quem mais, gente, além de mim, né? Já senti isso, gente, todas as fases da vida, né? A gente, quando é criança, às vezes, tem ali um outro irmãozinho e você diz, meu pai, minha mãe só querem saber do meu irmão. Principalmente se você, né, for ali do mais velho ou do meu, se tem um caçula, a gente muitas vezes se sente, né, deixado de canto. E óbvio que não é porque os nossos pais queriam, mas é porque, por exemplo, o bebê, né, demanda muito mais cuidado. Se você já é o filhinho maior, você já vai ali andando com suas próprias pernas. Mas eu, Pri, já enfrentei isso em vários ambientes. Ambiente de trabalho, ambiente de igreja também. Quem nunca, né, gente? Já sentiu assim, poxa, não tenho voz, ninguém me vê, ninguém me escuta aqui nesse lugar, ninguém dá atenção e mais ainda, né? Ninguém tá aqui comigo. E muitas vezes a gente se sente assim, passando por algum tipo de deserto na nossa vida. E a gente vai pensar aqui sobre Agar e a gente vai ver que Agar fugiu para o deserto, certo? Mas a gente vai ver que existem tipos diferentes de deserto. Então, antes de a gente entrar na história de Agar, eu quero te explicar isso. Existe o deserto que é Deus que leva você para aquele lugar. Deus te conduz para um lugar deserto para falar o seu coração. A Bíblia vai falar sobre isso no livro de Oséias, né? Que Deus leva o povo de Israel até o deserto para reconquistar o coração deles. Oséias vai falar sobre ser atraídos com cordas de amor, né? Uma forma de Deus chamar-lhe sua atenção. Existe o deserto que Deus vai te levar para você subir de nível. É o que acontece com Jesus. A Bíblia diz que o Espírito, assim que ele foi batizado, conduziu ele para o deserto. E ali era um tempo que Jesus passou, né, para ser ali liberado para o ministério dele. Ele passou por 40 dias
de jejum e oração. Existem desertos, existem lugares solitários que Deus nos leva para revelar mais dele. A gente vê isso na história de Moisés, que foi, né, conduzido ali, subiu ao topo do Monte Sinai, que é no meio de um deserto, para que Deus falasse mais com ele. Deserto é um lugar em que Deus se revela. Deserto é um lugar em que Deus nos faz subir de nível. Deserto é um lugar onde Deus muda a nossa mentalidade. Mas também existem desertos, problemas, tá? Que nós entramos porque a gente toma decisões erradas na nossa vida. E no caso de Agar, é isso que acontece. Ela recebeu uma oportunidade, né? Ela tomou decisões erradas, ok? E aí, essas decisões levaram ela a fugir para o deserto. Então, eu não sei se você está passando por um deserto, e se caso você esteja passando por um deserto, se é algo que foi Deus quem te levou, Deus quem te conduziu, porque Ele quer treinar a sua alma e o seu coração para subir de nível, né? Se é um deserto que foi Deus quem trouxe para a sua vida, ou se é um deserto, né, que você está vivendo, porque você decidiu, tomou decisões erradas e agora você está colhendo daquilo que você plantou. Mas a boa notícia é, independente se foi o Senhor quem te trouxe, se foi você quem entrou nesse deserto, Deus, assim como Agar foi surpreendida por um Deus que vê, que chama pelo nome, né? E que dá ali saída, que dá a solução, que dá a instrução. O nosso Deus, Ele nos vê. Nesse deserto que você já passou ou está passando hoje, ou talvez que vai passar amanhã, o nosso Deus, Ele caminha conosco, certo? Ó, alguém aí perguntou, acho que foi a Desterro, não sei se eu vi o nome certinho. Qual é o capítulo que nós estamos? Nós vamos estudar sobre Agar e a maior parte da história dela está no capítulo 16 de Gênesis. E depois a gente vai ver também um pedacinho do capítulo 21. Vamos lá. Quem foi Agar? Agar, ela era a serva egípcia de Abraão. Não está registrado na Bíblia, mas é bem provável, de acordo com os historiadores, que Agar, ela tenha sido um dos presentes que Sara recebeu quando Abraão mudou com ela para o Egito e pediu para ela fingir que ela era irmã de Abraão. E aí ela foi levada, né, para o palácio do faraó, porque Sara era muito bonita. E aí porque eles meio que mentiram, né, omitiram. Sara era meia irmã de Abraão. E aí Abraão, quando chega no Egito, ele diz: ó, Sara, fica quieta, fica calada, não fala para ninguém que tu é minha irmã, que tu é minha mulher, porque você é muito bonita. Se eles souberem que você é minha mulher, eles vão me matar para ficar com você. Sara obedece, né? Concorda com aquilo que Abraão pede. E eles mentem, eles omitem uma parte da história. E aí chega pro faraó que ela é irmã de Abraão. E aí o faraó leva Sara lá para dentro do palácio, certo? E aí, depois, quando ele descobre que Abraão, na verdade, é o marido de Sara, ele despede Sara. E fala na Bíblia que ele despede com presentes. Ele dá muitas coisas para Abraão para compensar o fato dele ter levado Sara, que era a esposa, e diz: ó, pode sair da minha terra, vamos embora. E aí é muito provável que falam que Agar foi uma pessoa, né, uma serva que foi dada de presente lá nessa época do Egito. Então ela era a serva egípcia de Sara, certo? E por causa da esterilidade de Sara, ela foi dada a Abraão para gerar um filho, e esse filho nasce, esse filho é Ismael. A gente já viu ontem sobre a decisão de Sara, nós já pontuamos sobre isso ontem, tá tudo explicado na live de ontem. Aqui hoje a gente vai focar na história de Agar, certo? Então Sara se precipitou, ela agiu errado, né? Ela seguiu ali os costumes da época. E o que acontece? A gente viu ontem que que Sara se sentiu ali humilhada. Por quê? Porque Agar, quando viu que estava grávida, ela adotou uma postura orgulhosa e desafiadora. E isso tornou a relação dessas duas mulheres insustentável, certo? Então, vai dizer lá em Gênesis, capítulo 16, versículos 4 e 5. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai,
sua senhora com desprezo. Ou seja, ela tinha ali uma posição de serva. Na hora que ela viu uma oportunidade, na hora que ela cresceu, né? O orgulho subiu a cabeça dela. Então, você quer conhecer uma pessoa de verdade? Você quer saber o que ela pensa a seu respeito, né? Você quer entender como ela enxerga a vida? Dê a ela poder. Muitas pessoas, quando têm o mínimo de poder, elas se transformam. E na verdade, não é que ela se transforma. Ela revela quem ela realmente foi, certo? Então, o erro dela aqui é se tornar essa pessoa orgulhosa. E aí continua, versículo 5. Então Sarai disse a Abraão, você é o culpado da vergonha que estou passando. O Abraão, ó, perdidaço na história, né? Sara teve a ideia, botou Agar que tratou ela com desprezo, não foi Abraão. E aí ela tá aqui brigando com o marido. Então você é o culpado da vergonha que eu estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Então, a Agar, ela está numa situação difícil. Ela teve que se deitar com um homem que não era o marido dela. Ela era uma serva. Cabia a ela cumprir as ordens da senhora dela. Ela entrou numa situação dolorosa que não foi ela que escolheu. É importante ressaltar isso. A ideia foi de Sara. E quando ela estava nessa situação, talvez, né, por ser uma serva e por nessa cultura os servos serem usados, ela se sentiu usada, ela se sentiu menosprezada e a ferida do coração dela fez ela agir com orgulho. Então, será se talvez, né, algumas coisas que você colhe hoje não são fruto desse orgulho que você deixou despertar aí no seu coração? E o orgulho de Agar, a forma como ela tratou Sara. Sara, por outro lado, também não teve maturidade para entender que era ela que tinha tido a ideia, que foi ela que causou a dor. As duas se desentenderam. E aí Agar, que era a serva, que não era a dona daquele lugar, o que ela decidiu? Ela fugiu sozinha para o deserto. E aí foi nesse cenário de dor, de rejeição, de incerteza que Deus apareceu. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui com Agar é que mesmo diante das nossas dores, do nosso pecado, porque o pecado do orgulho de Agar levou ela para essa posição, certo? O pecado da precipitação de Sara levou ela também para essa posição, criou essa confusão dentro dessa casa. A Bíblia diz que o Senhor, ele continua agindo e controlando a nossa vida com misericórdia. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que Deus, ele nos vê quando ninguém mais vê. Gênesis capítulo 16, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur. Então, o anjo de Deus foi ao encontro de Agar. Importante, Agar, gente, ela era egípcia. Logo, né, ela entrou dentro da cultura de Abraão, mas ela trazia a carga cultural, os deuses, os ídolos que ela adorava. Ela não tinha ali, aparentemente até aqui, ela não tinha um relacionamento pessoal com Deus. Então, no deserto, Agar, ela foi encontrada pelo anjo do Senhor. E isso significa que, mesmo antes de ela clamar, Deus já sabia aonde ela estava e o que ela estava sentindo. A Bíblia vai dizer, num dos Salmos, que a palavra nem saiu da nossa boca e o nosso Deus já sabe o que a gente vai falar. A Bíblia diz que Deus, ele nos conhece, ele cuida de nós ao ponto de ele saber exatamente quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça e que nenhum fio desses cai sem que Deus perceba. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai perceber aqui é que Deus, ele se importa, ele nos vê e ele está conosco. Então, Sara, ela foi encontrada no deserto. Deus, ele já sabia. E entenda, olha só, é Deus quem vai ao encontro de Sara. Uma coisa que a gente muitas vezes se engana é a gente achar que fomos nós quem escolhemos a Deus. Ai não, Pri, lá atrás um dia eu aceitei a Cristo. Você atendeu a um chamado que Deus já havia feito. Se o Espírito Santo não tivesse tocado o seu coração, atraído você para Deus, você jamais perceberia quem é Deus. Então, é Deus quem nos toca, é Deus quem nos atrai para Ele.
E voltando aqui para H, talvez você também, em várias ocasiões, você se sinta esquecida, deixada de lado, como se ninguém percebesse o seu esforço, as suas lutas e a sua exaustão. Eu vou dar aqui um exemplo que parece superficial, mas quem é mãe, dona de casa que vai me entender, né? A mãe, esse sentimento de, poxa vida, ninguém me vê, acontece muito, né? A mãe quando tá em casa. Ela tá ali lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo. E chega no final do dia, ninguém dá um obrigada, né? Ai, mãe, obrigada, você lavou minha roupa. Ai, mãe, obrigada, você fez essa comida. E às vezes, dentro dessa rotina comum da vida do lar, de fazer, trabalha fora, trabalha em casa, faz, muitas vezes a gente se sente como se não estivesse sendo vista. Isso me lembra muito a história de Marta, né? Marta, irmã de Maria, ela chega para Jesus e diz: Jesus, você não tá vendo, eu tô aqui fazendo tudo e Maria tá aí parada. E aí, muitas vezes, nós temos essa sensação de que não estamos sendo vistas, de que estamos sobrecarregadas, justamente porque a gente não tem escolhido viver a boa parte. Mas esse é assunto para quando a gente for estudar sobre Maria. E aí, Satanás, ele vem muitas vezes plantando uma mentira na minha mente e na sua mente, que é: ninguém te vê, ninguém se importa com você, né? Você não é necessário. Em alguns níveis, por exemplo, quando você vai entrando em estágios de depressão, e a depressão ela pode ser questões hormonais, questões fisiológicas, é com certeza uma questão emocional e psicológica. Depressão, gente, é uma doença, tá? Que precisa ser tratada com médicos, com profissionais de saúde. Mas aí a gente tem também um lado espiritual. O que é que Satanás faz quando você tá triste? Ele vem e ele planta mentiras na sua mente. Você não é importante. Tá vendo? Ninguém vê você. Pra que você insiste em estar aqui nesse lugar se ninguém te ama? Gente, quem nunca escutou a voz de Satanás aí dentro da sua mente dizendo: esse lugar não é pra você, ninguém quer você aqui, você não é importante, você não é valiosa, você é invisível, ninguém nem perceberia se você não estivesse aqui. E essa, gente, é uma das maiores mentiras que Satanás ele fica martelando na mente, né, de muitas pessoas que estão por aí caminhando com depressão. E aí junta a dor emocional, junta a debilidade física com os ataques de Satanás. Então, com certeza, imagina, gente, a H, ela tava grávida. Eu não sei vocês, mas na minha gravidez, eu acho que toda mulher, né? Na gravidez, a gente fica sensível nível hard. Fala aí pra mim, coloca aí pra mim se já aconteceu isso com você, se esse pensamento, essa vozinha aí de você não é importante, ninguém te ama, você não é pra estar aqui, esse lugar é errado, era melhor se você não existisse. Se você já ouviu aí essa vozinha na sua cabeça, eu, Pri, já ouvi várias e várias vezes. Eu lembro de quando eu tava passando por uma época muito difícil, eu devia ter ali 18, 19 anos, foi a época mesmo assim que os meus pais decidiram se divorciar e eu morava na casa, né, da minha avó. Eu sentia muita solidão, muita tristeza. Eu não sei dizer ao certo, porque não fui no psicólogo naquela época, não era muito acessível e não era muito comum, né? A gente tá falando, gente, de 20 anos atrás, tá? Tenho 40 hoje. Então, mas eu lembro que nessa época eu ouvia muito essa voz, principalmente quando eu tava chorando muito. Ninguém se importa com você, ninguém se lembra de você. E a verdade é que os meus pais, eles estavam ali lutando para sobreviver àquela situação que eles estavam passando. Tinham mais 3 irmãos para cuidar. E na cabeça deles, eu tava na casa da minha avó, então eu tava bem, né, bem cuidada. E realmente, a minha avó cuidava bem de mim, mas era uma dor que eu sentia, que eu achava que ninguém mais sabia, ninguém mais percebia. Quem já, além de mim, já passou por essa dor? E a grande verdade é que isso é uma mentira de Satanás. Se hoje você está nessa situação hoje, se existe uma voz aí na sua mente dizendo, né, que você não é ninguém, que ninguém se importa, Deus trouxe você aqui para essa live hoje para Ele falar, não sou eu Pri falando com você, é Deus falando com você. Você é importante, você é valiosa, não importa se você chegou nesse fundo de poço que você tá, porque outras pessoas te magoaram, porque pessoas te usaram, te trataram como lixo, ou porque você decidiu
com as suas próprias pernas caminhar para esse lugar de deserto. A verdade aqui que precisa ser gravada no seu coração é: eu, o Senhor, estou com você. Eu vejo você, eu vejo as suas dores. E aí, talvez no nível menor ou no nível maior, talvez no nível menor, né? Ah, ninguém me vê nessa casa, ninguém me valoriza. Ou no nível maior de eu tenho vontade de sumir, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de existir. A verdade de Deus permanece sendo a mesma. Eu, o Senhor, vejo você e você não está sozinha. Então, o nosso Deus, ele é um Pai bondoso, ele é atencioso, ele percebe as nossas lágrimas silenciosas, ele conhece os nossos anseios. A Bíblia diz, faz uma metáfora, de que Deus, ele colhe as nossas lágrimas, ele colhe as nossas orações para ele, certo? Então, nós não estamos sozinhos, você não está falando com o vento. Mas, Pri, eu não escuto resposta. Calma, a gente vai já entender. E aí, primeiro Deus viu Agar no deserto e apareceu para ela, né, sem ela ter necessariamente clamado. Então, sem ela nem conhecer direito a esse Deus, Deus foi até ela, foi Deus quem escolheu se revelar a Agar. A segunda lição é que Deus, ele tem um encontro. Deserto, gente, não é lugar de morte. Deserto não é lugar, né, de você ser destruída, de você acabada. Deserto é lugar de encontro. Anota aí no seu caderninho. O deserto, ele é um lugar de encontro, ok? E só mais uma coisa no ponto anterior que eu falei, tá? Muito importante. Se você hoje tem tido pensamentos repetitivos de eu não sirvo pra nada, seria melhor se eu não existisse, eu não deveria estar aqui, procure ajuda o mais rápido possível. Fale com seus pastores, procure ajuda de pessoas reais, certo? De perto de você, que podem acompanhar você. Eu sei que pode parecer, eu vou falar com a Pri que ela pode me ajudar. Tô muito longe de você, né? Assim, fisicamente falando, não consigo. Se você está passando por isso, você precisa de uma ajuda específica. Você precisa de ajuda espiritual, então você vai falar com o seu pastor. Você precisa de ajuda de saúde. Gente, depressão, ansiedade são doenças. Não é porque a pessoa tem, a pessoa tá opressa, é demônio. Não. São doenças que precisam de tratamento. Você precisa procurar a ajuda de um profissional de saúde, um psicólogo, certo? Alguém que consiga ouvir você, acompanhar você e cuidar bem de você, beleza? Então, isso é muito importante a gente frisar. Por quê? Durante muitos anos, o que se dizia, esse negócio não existe. Doença na alma, isso não existe, isso é coisa do demônio. E não é, né? Estudos e mais estudos comprovam que a nossa mente adoece. E assim como quando a gente tem febre, quando a gente tem dor de dente, a gente vai atrás de um profissional de saúde. Quando você tá com dor de dente, você ora, mas você vai atrás do dentista, ok? Nas nossas emoções, nós também precisamos buscar por ajuda. Entendido, gente? Coloca aqui, né, o símbolo do foguinho, se vocês estão entendendo. Se você tem alguém perto de você que está passando por isso, ajude essa pessoa também, beleza? Vamos para a lição de número 2. Eu estava falando que o deserto é um lugar de encontro com Deus. Aí vamos ler Gênesis 17, do versículo 7 ao 13. Gênesis 16, perdão. Dos versos 7 até o 13. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ele já dá assim de cara, sabe? Ele já chega dizendo, eu sei quem você é, sei de quem você é serva, e eu sei, Deus, ele sabia, gente, de onde é que ela vinha, para onde é que ela ia. Essa pergunta aqui é uma reflexão para Agar voltar para si. De onde você está vindo? Para onde você está indo, ok? E aí ela responde: estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Versículo 9. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Versículo 11. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho.
Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. O seu filho será um homem solitário e indomável como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Versículo 13, que é o último aqui. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Então, o deserto, gente, é um lugar também de encontro. Em primeiro lugar, a gente estava pensando sobre deserto como um lugar de solidão, de escassez e de incerteza. Quando nós passamos pelo deserto sem perceber a presença de Deus, é isso que a gente sente. Agar, ela não tinha para onde ir. Imagina que ela era de um povo nômade, ela estava no meio do nada, né? A terra de Canaã, que hoje, né, uma parte dela está ali dentro do mapa de Israel, é bem menor, né, do que o que era antigamente, mas os lugares que Abraão peregrinou era por ali, Egito, Canaã, que hoje é Israel, Palestina. É uma terra, gente, que é deserto, e não é deserto areia, é deserto pedra, é seco. Então imagina, ela estava grávida. Agar estava caminhando, na verdade, para um caminho de morte. O deserto cheio de animais, de cobras, de víboras, ela ia ser devorada, certo? Mas foi nesse lugar que Deus veio ao encontro de Agar. E eu, Pri, como eu falei antes, eu não sei qual é a estação que a sua vida está hoje. Talvez você esteja passando por um tempo de deserto, um tempo de escassez, né? Seja financeira, seja espiritual, emocional. Um tempo em que você sente que está tudo seco, que não tem vida. Às vezes, a gente está no meio do deserto e qual é a sensação? Eu vou morrer aqui. Disso aqui eu não vou passar, disso aqui eu não vou sobreviver, né? E quando você olha para o seu passado, você só vê marcas de dor. Agar, com certeza, quando ela olhava para o passado, ela só via marcas de dor. Como que alguém que era serva, que era escrava, não veria outras coisas? A gente não tem ideia do que ela viveu no Egito, de por que ela foi vendida, porque ela foi dada, né, como serva de Sarai, se ela foi comprada, se ela foi dada, se ela antes era livre ou se ela já nasceu como escrava. A gente não tem aí muitas notícias. Existe, inclusive, não é algo comprovado, mas existe algo dentro da tradição judaica que fala que Agar, ela era uma princesa egípcia que foi dada de presente para Sara. E aí não tem como a gente saber qual era o passado dela, mas com certeza era um passado de dor. E aí o passado recente de Agar era de mais dor ainda. Ela foi dada para dormir com o senhor dela, ela engravidou, né? E isso, gente, impedia, se ela dormia com o senhor, se ela se tornava concubina do senhor dela, ela querendo ou não, ela não ia mais poder se casar. Ela não ia poder ter um marido, ter uma família só dela. Então, imagina que os sonhos de Agar, de ter uma família, foram roubados. Ela não ia poder. O filho que ela tivesse, de acordo com a lei, né, não ia ser dela. Ia ser de Sara. Passou a ser dela porque ela foi, lá na frente a gente vai ver na história que ela é despedida. Abraão, né, ouve a voz de Deus e reparte os bens e despede Agar para ir viver com Ismael. Então, Agar, ela tinha muitas marcas profundas. E aí, eu, Pri, tenho marcas na minha história, que graças a Deus, cada dia Deus tem derramado cura. Mas eu não sei quais são as marcas que você carrega. E aí, talvez, quando você olha para o seu futuro, assim como Agar, você não consegue enxergar uma saída. E se você tá nesse lugar de hoje dizer assim, Pri, não tem mais jeito. No meu casamento, na minha vida financeira, nas minhas emoções, eu entendo você, já passei, né, por algumas situações que eu olhava e dizia assim, pronto, acabou. Vou morrer aqui no meio desse deserto, vou me afogar aqui nas minhas lágrimas e não tem nada que possa resolver a situação. Mas o que a Bíblia, o que a gente tem estudado aqui nesses dias é que Deus, ele é o Deus do impossível. Lembra do que a gente viu ontem estudando sobre Sara? E o que é que Deus pergunta? Existe algo impossível para Deus? Existe algo que Deus não possa realizar? Então, no meio dos nossos desertos, Deus, ele está conosco. E aí um detalhe,
São nos momentos mais difíceis que nós experimentamos o cuidado mais profundo de Deus. A nossa alma, e não é porque Deus só fala com a gente no deserto, é porque a gente só para ouvir Deus quando as coisas estão ruins. Como assim, Pri? Quando tá tudo bem, quando você tá com dinheiro na conta, quando o seu casamento tá em paz, quando seus filhos estão bem, quando tá tudo com saúde, quando você tá crescendo, acontecendo, né? Quando as suas emoções estão equilibradas, muitas vezes, gente, vamos bater aqui a real, né? A gente não lembra de Deus. A gente esquece quem Deus é. E nos momentos de deserto, onde nós perdemos, muitas vezes, aquilo que nos é precioso, aquilo que ocupava o lugar de Deus na nossa vida, nós nos voltamos para Deus. Então, o deserto, ele é um lugar de cuidado e de intimidade profunda com Deus. Eu já fiz, inclusive, uma live há um tempo atrás, acho que foi perto da Páscoa, a gente já falou sobre isso, sobre estar no Getsemane. Getsemane tem esse símbolo também, né? Que é o lugar onde Jesus orou a Deus antes de ser crucificado. É um lugar isolado, é um lugar onde ninguém tá lá com você, um lugar de dor extrema, onde você se sente esmagado pelo peso das situações. E aí, a gente precisa entender que no deserto é um lugar de crescer em intimidade com Deus. Que tal olhar esse deserto por outra ótica e dizer, Senhor, fala comigo aqui nesse lugar. Senhor, quebranta o meu coração. Então, nesse lugar de deserto, o orgulho, né, de Agar, ele foi quebrado. Ela se tornou humilde. Deus falou com ela e ela foi entendendo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão tão caladas. Coloca aí pra mim o símbolo do foguinho. Não sei se vocês estão entendendo. Não vi um amém aqui, não vi nada. É porque falar de deserto, né, é um negócio mais difícil. A gente gosta do milagre, da bênção, do favor, da paz. Coloca aí pra mim, dá pelo menos um amém, se vocês estão aí, tá? Então, a gente precisa entender que o deserto não é pra matar a gente. É pra trazer a gente pra mais perto de Deus. Voltando lá, encaixando o deserto com a questão do Getsemane. Getsemane é um lugar onde você pega as azeitonas, né? E você leva elas para o lagar, para a prensa. Elas vão ser prensadas para sair o azeite. E aí a grande questão é que os primeiros azeites que saem das primeiras prensas das azeitonas é o de cozinhar, é o de ligar a lamparina. O azeite, o óleo da unção, o óleo que é liberado, a nova unção, um novo nível de unção, é liberado lá na última prensa. Quando não tem nada mais para extrair ali daquela azeitona, quando a gente pensa assim, pronto, vou morrer, não tem mais nada que Deus possa espremer daqui. Jesus, olha, às vezes, eu não sei se você já passou, mas no puerpério do Dani, né, eu passei por uma situação que eu disse assim, Jesus, o que é que você vai tirar? Financeiramente já não tinha muita coisa, emocionalmente tava tudo muito bagunçado, porque o puerpério, né, os hormônios da mulher estão ali, o caos. Amizade, eu disse assim, meu Deus, quem eu achava que era meu amigo, não é meu amigo, quem dizia que tava comigo até o fim, não tá comigo até o fim, e agora? Eu tô aqui sozinha, eu, meu marido, e eu pensava assim, meu marido tá numa situação difícil, eu não posso ficar chorando na frente dele, porque ele vai ficar mais preocupado ainda, é aquela sensação assim, não falta mais nada, Jesus não tem mais óleo pra extrair. E aí Jesus diz assim, tem mais um pouquinho, tem mais um nível pra gente andar, tem mais algo precioso que eu quero extrair de você. Então, o óleo precioso da azeitona, ele é extraído, o óleo que vai ungir reis e sacerdotes. O óleo que vai ser usado para ministrar, o óleo que era usado para ser ministrado dentro do tabernáculo, na presença de Deus, né? Que acendia o fogo na presença de Deus, era o último óleo. Então, se você está passando por esse tempo de prensa, não é para te matar, é para trazer você para mais perto de Jesus. Então, o sofrimento, gente, ele é um mestre, ele é um professor. A nossa dor... Travou para mais alguém? Vi duas pessoas aqui falando que travou. Tá tudo certo aí, Técio? Olha, menino, foi tão forte que travou. Dá um ok aí, amor. Vou beber água enquanto vocês me respondem. Beleza, gente? Tá tudo certo, funcionando. Já voltou, beleza. Então, eu tava falando que o sofrimento, ele pode ter duas funções na nossa vida. Ou o seu sofrimento, ele vai ser um mestre que vai ensinar você a não fazer mais as mesmas coisas erradas,
a não, né, abrir sua boca na hora errada. O sofrimento, ele é um professor, ele ensina você. Ou ele vai ser um professor que vai te levar para um novo nível, certo? Ou o sofrimento, ele vai ser um carrasco que vai aprisionar a sua vida. Eu tava pregando a vida dela. Sara ia fazer dela o que bem quisesse, ela era serva. Muitas vezes, eu e você, a gente não tem como controlar o que estão falando a nosso respeito, certo? O que estão fazendo conosco, não dá para controlar. Mas, travou de novo, voltou. Beleza. Então, vamos lá. Eu estava explicando que muitas vezes você não tem como controlar aquilo que as pessoas vão fazer ao seu respeito, certo? Mas você pode controlar como você reage. Como você tem reagido, certo? Então, o sofrimento, ele vai ser ou o seu mestre, o seu professor, ou o seu carrasco. Se você decide, né, se tornar prisioneira de tudo aquilo que falam e fazem com você, o sofrimento, a dor, ela se torna um lugar de prisão. O deserto se torna um lugar de morte. Se você decide que eu não vou ser controlada por isso, eu vou liberar perdão, eu vou avançar, eu vou continuar, eu vou seguir, certo? Então, o sofrimento, ele se torna um mestre. Então, quando nós achamos que nós estamos sozinhas, o Senhor está conosco. O deserto, ele não é um lugar de morte, ele é um lugar de encontro e de revelação. Foi no deserto que Agar olhou, viu Deus, falou com Deus e ela disse: eu conheci um Deus que me vê, eu não sou mais invisível. A minha senhora pode não me ver, o meu patrão pode não me enxergar, eu posso ser motivo de chacota lá na casa que eu moro, mas eu agora conheci um Deus que me vê, ok? Tudo certo até aqui? Vamos para o nosso último ponto. Então, a outra coisa que acontece quando a gente está no deserto e a gente tem um encontro com Deus, é que Deus nos dá direção quando nós estamos perdidas. Foi assim com Moisés, quando ele viu a sarça ardente no Sinai. Foi assim com Elias, quando ele se escondeu na caverna. Foi assim com João Batista, certo? Quando ele foi morar no deserto, quando ele foi ser treinado por Deus no deserto. Tantos homens e mulheres da Bíblia que a gente viu que passaram por um deserto. Foi assim com Paulo, né? Saulo é o nome original dele no hebraico. E aí não é que ele muda de nome, tá, gente? Não existe essa história, isso é coisa para uma outra aula. Mas não é que ele muda de nome, é que existe variações do nome. Mas Paulo, ele encontra com Deus no caminho para Damasco, que é um lugar de deserto, né? Um caminho deserto. Ele tem ali uma revelação e Deus leva ele para 3 dias cego, sem ver e sem, né? E ele passa ali esses 3 dias de jejum, como nós estamos passando aqui. 21 dias de jejum. Paulo passou 3 sem comer e sem beber nada. Mas naquele lugar de escuridão, naquele lugar de dor, Deus se revelou para ele. Deus falou com ele: ei, Paulo, por que você está me perseguindo, né? E aí Paulo diz: opa, quem é você? Quem é que está falando aqui comigo? Eu sou Jesus, o Deus, né, das pessoas a quem você tem perseguido e tem maltratado. Então, o deserto é lugar de revelação. E aí no deserto a gente encontra direção. Quando Agar encontra com o anjo, ele diz: Agar, de onde é que você vem? Para onde você vai? E ela diz: eu estou fugindo. Essa pergunta, gente, vai muito além do caminho físico que Agar buscava. Ela estava aqui sem identidade e sem propósito. Ela estava sem direção. O propósito, né? O chamado de Deus é aquilo que dá direção para a nossa vida. Quando você não entende, quando você não vive o seu propósito, você se sente perdida. Quem aqui já se sentiu perdida? Pri, tô rodando, fazendo aqui um monte de coisa, mas eu não me vejo saindo do lugar, eu me sinto perdida, rodando, fazendo voltas, círculos no meio do deserto. Quantas vezes a gente se sente assim? Quantas vezes a gente se sente exausta, sem direção, sem entender quem nós somos e para onde que a gente está indo? Quem já, né? Eu, Pri, várias vezes. Então, muitas vezes, a gente tá só reagindo às dores. Você vai reagindo e quando você vê,
É tanta dor, tanta tristeza no seu coração que você não sabe mais quem você é e você não sabe para onde você está indo. E o primeiro passo para a gente entender o nosso propósito, o nosso chamado é ter a nossa identidade restaurada. A gente vai ver isso, né? Já dando um spoiler, amanhã a gente vai estudar, acho que é amanhã que a gente estuda sobre Raabe, a gente vai falar muito sobre identidade, né? Mas Agar também, ela estava numa crise de identidade. Ela estava reagindo às circunstâncias sem clareza do propósito de Deus. Só que assim como Deus não queria ver Agar fugindo pelo deserto, Deus não quer ver você rodando perdida nesse deserto. Deus, ele tem direção, ele tem clareza para dar para você. E aí você talvez hoje está no deserto, está aí esperando um anjo aparecer para você como ele apareceu para Agar. Sendo que Deus, gente, ele já deixou o que ele tinha, né? Algo de muito precioso para nos dar direção. E o nome disso, desse presente que Deus nos deu, é Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Aqui a gente tem direção, aqui a gente tem revelação. Olha quantas coisas preciosas a gente já aprendeu de Deus só olhando aqui para a vida de Agar. Então, Deus, né? Ele quer nos conduzir para um propósito. A Bíblia diz no Salmo 139 que os nossos dias já foram escritos por Deus. Ele tem planos. Jeremias, ele vai dizer que os planos de Deus para nós são planos de paz, planos de dar um futuro certo, um futuro seguro. Então, se hoje você se sente perdida, sem um caminho, sem uma rota, sem solução, você chegou no lugar certo. Por quê? Aqui nós estamos passando por 21 dias de jejum e estudo da Bíblia e é impossível você jejuar, você orar, você buscar mais de Deus, você ler a Bíblia, você, né, fazer o básico e Deus vai falar com você. E aí, para complementar, a gente ainda tem os nossos encontros aqui de segunda a sexta-feira. Gente, é impossível você abrir a palavra, você estar com Deus em jejum, em oração, buscando com fome e sedento. E Deus, ele vai falar com a gente, isso é certo, tá bom? Então, em Jesus, nós encontramos a nossa identidade, o nosso destino. Agar, ela ouviu a voz de Deus e ela recebeu instrução para voltar. E o que é que ela fez? Ela obedeceu. E aí, só que agora ela volta. Ela não volta mais aquela mulher orgulhosa. Ela não volta mais sendo aquela pessoa de confusão. Ela volta com uma certeza. Eu agora tenho um Deus que me vê. Então, o encontro de Agar com Deus foi tão forte, foi tão impactante, que no versículo 13 ela diz: esse é o Deus El Roi, né? O Deus que me vê. Então, se você tem se sentido invisível, sobrecarregada, esmagada, né? Sobrecarregada, tem horas que pra mim parece uma palavra leve. A verdade é que eu tô me sentindo sendo esmagada, parece ter um rolo compressor assim. Sabe aquele dia da rotina, que a rotina é um caos? O menino que devia dormir não dorme, não quer comer. A casa tá toda bagunçada. No seu trabalho você não conseguiu entregar o que você precisava. E aí tem uma cobrança atrás de outra cobrança, atrás de outra cobrança. E você tá cansado, você não conseguiu nem comer, nem tomar banho. Tá tudo um caos. Você sente que é o quê? Parece um rolo compressor passando por cima da gente. Nesses dias nós temos um Deus que nos vê. Deus, ele sabe o peso que nós carregamos. Ele conhece, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas dores. Jesus, ele sabe exatamente, ele já sentiu. Não existe sofrimento que você possa sentir que Jesus não tenha passado. Ai, Pri, a minha dor é da traição. Jesus já passou. Ai, Pri, a minha dor é a dor da fome. Jesus já passou. Ai, Pri, a minha família me despreza. Ai, Pri, as pessoas falam mal de mim. Ai, Pri, as pessoas inventaram mentira. Eu fui ferida fisicamente, me bateram fisicamente. Eu passei por uma situação de abuso físico. Jesus sabe exatamente aquilo que nós estamos passando. E ele não nos deixa sozinha. Ele conhece as suas lutas. Ele sabe aquilo que você tem passado e que ninguém mais vê. E Jesus sabe aquele momento que a gente tem vontade de jogar tudo pra cima e sair correndo. Mas a Bíblia diz que ele está conosco. Jesus, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Nós não estamos sozinhas. E diferente das pessoas do Antigo Testamento, que elas viam
ali Deus, que elas tinham uma experiência com Deus, nós temos uma vantagem sobrenatural. Primeiro que nós já conhecemos Jesus, o nosso melhor amigo, o nosso noivo, o nosso mestre, o nosso salvador, mas não só isso, nós recebemos o Espírito Santo para morar dentro do nosso coração. Então, não existe possibilidade de você estar sozinha. O Espírito Santo mora dentro de você. A Bíblia diz que nós somos templo e morada de Deus. Então, o convite de Deus hoje é: ei, para de correr feito doida no meio do deserto sozinha sem me ouvir. Para de tentar resolver as suas dores, os seus problemas na força do seu braço. Para de se desgastar respondendo quem te maltratou. Para de tentar provar para as pessoas que você é inocente. Chega, para de gastar o seu tempo. Sabe? Vem descansar em mim. Deixa eu ser o justo juiz. Deixa eu agir na sua vida. Deixa eu tratar, sarar, curar a sua vida. Para de se importar tanto com o que falam e o que fazem e vem focar no nosso relacionamento. Muitas vezes nós não estamos enxergando o Deus que nos vê porque a gente está distraído demais com aquilo que falam. Então, quais são as áreas da sua vida que você pensa assim: ai, ninguém percebe o meu esforço aqui. Ai, eu não vejo o resultado. Eu, Pri, tenho áreas da minha vida que eu me sinto assim. Tem horas que eu digo assim: ai, Deus, vou jogar isso aqui tudo pra cima, eu não vejo resultado, não tem mudança, não vejo que nada acontece, né? Não vou, ai, Deus, vou desistir disso aqui. Qual é essa área da sua vida que você tá a ponto de jogar pra cima e sair correndo? É essa área que você precisa colocar aos pés de Deus hoje. É nessa área que você precisa parar e dizer: e aí, Jesus, o que nós vamos fazer disso aqui? Gente, existem coisas que eu tô fazendo hoje simplesmente por obediência. Coisas que eu não queria fazer, né? E que eu tô aqui, eu não sinto... Ai, Pri, você tem sentimento de vontade, tá super empolgado fazendo tal coisa na sua vida pessoal? Zero. Mas por que você tá fazendo? Porque eu fui pra Deus e eu disse: Deus, eu não aguento mais viver isso. Não aguento mais isso. Por exemplo, na minha saúde tem coisas que eu não aguento mais viver. E eu cheguei pra Deus assim: Deus, cansei de fazer do meu jeito. Vamos lá, qual é o teu jeito? E aí Deus foi dizendo o que eu tinha que fazer. Pri, é prazeroso obedecer? É prazeroso voltar do lugar do encontro com Deus lá para o lugar que a gente não devia ter saído, com o rabinho entre as pernas? Não é muito não, gente. Mas obedecer a Deus libera novos níveis na nossa vida. Então, qual é a área da sua vida que hoje você vai entregar aos pés do Senhor, certo? Então, a história de Agar, ela vai nos mostrar o quê? Que Deus, ele não apenas nos vê, mas ele nos chama. Deus foi lá e chamou Agar. E quando ele fala com Agar, perceba que ele não só revela quem ele é, mas ele dá um propósito para Agar. Ele diz: ei, você é mãe, você vai gerar um menino e o seu filho vai ser de um jeito, de um jeito, de um jeito. Ou seja, ele está dando propósito para Agar. Ei, Agar, você foi chamada por mim para gerar e para educar esse menino. Então, Deus também, ele nos chama, ele nos dá identidade, propósito e destino. Nós estamos aqui nesse jejum clamando a Deus: Senhor, traz de volta a nossa essência, alinha a nossa identidade, tira de nós tudo aquilo que te desagrada e coloca dentro de nós a tua verdade. Senhor, por favor, me dá propósito, me dá destino, me dá clareza do meu chamado. Então, no meio do deserto, quando tudo parecia perdido, Deus chamou por Agar, lembrou para ela quem ela era, que ela era serva de Sarai, e deu destino, deu orientação para ela, aquilo que ela devia fazer. Então, isso faz a gente lembrar que o nosso chamado, né, o meu chamado, o seu chamado, ele é feito por Deus e não por pessoas. Ai, Pri, mas eu tô triste porque ninguém me chama, ninguém me convida. Eu queria falar de Deus, mas ninguém fala comigo, ninguém me enxerga, ninguém percebe que eu tenho esse dom. Gente, eu lembro de uma época que uma amiga chegou pra mim e ela disse uma coisa que parecia que ia doer muito. Ela disse assim: cara, tu prega tão bem, tu faz as tuas aulas na internet e eu não vejo muito tu pregando lá na tua igreja, né? Ela foi bem assim: porque eu não entendo por que não te chamam. E ela tava ali sentindo uma dor, né? Isso era uma igreja anterior que eu frequentava. E eu disse assim: amiga, tá tudo bem. Quem tem que me chamar é Deus. No tempo certo, Ele vai fazer. No tempo certo, Ele vai organizar.
Então, quem tem que chamar a mim e a você é Deus. Se você sente, né, no seu coração arder essa chama por ensinar, por pregar, e você vê que, ai, Pri, ninguém me enxerga, ninguém me dá oportunidade. Ei, vai servindo a Deus no lugar que Ele já te deu. Às vezes o lugar que Deus já te deu é na tua casa, com os teus filhos, né? Com as tuas amigas. Às vezes Deus abriu uma porta para você nas redes sociais, nos meios digitais. Vai entrando na porta que Deus tá abrindo para você. Não fica, né, forçando portas, tá? Ai, Pri, eu não tenho esse desejo de falar no microfone. Eu sou mais tímida, mas todas nós somos chamadas por Deus para em algum lugar pregar o evangelho. O chamado de Mateus, lá no final de Mateus, agora eu tô na dúvida se é o 28 ou é o 24, vou procurar. Mas tem um pra mim que é o 28. O chamado de Mateus pra gente ir e pregar o evangelho é pra todo mundo. Pera lá, que esse aqui eu tenho que ler direitinho pra não dar o endereço errado pra vocês. Eu acho que é no 28. Ó, tá aqui. 28, versículo 18, tá? Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Olha o chamado aqui que é para todas nós. Fazer discípulo, gente, é para todo mundo, não é só para quem é pastor e líder, não, viu? Ensinem, preguem, falem, apregoem, né? Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se, aí tá aí o versículo que eu lembrei para vocês antes. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos, certo? Então, Deus, Ele nos dá identidade, Ele nos dá propósito, Ele nos dá clareza e é Ele quem nos chama pelo nosso nome. Então, aqui acabei de ler para você uma convocação para a gente ir e pregar o evangelho. E essa mensagem a gente leva não só com palavras, mas principalmente com as nossas atitudes, com o nosso testemunho de vida, certo? Então, né, inclusive, tocando aqui nesse ponto, eu quero lembrar para você que nos próximos dias, eu li, gente, Mateus 28, do 18 ao 20, é o que a gente chama de a grande chamada, a grande comissão que Jesus deixou para nós. Essa grande comissão é para todos nós que estamos aqui. E falando em pregar, a gente já vai orar para finalizar. Falando em pregar, nos próximos dias eu vou abrir uma mentoria, né? Era para ser um curso, mas como eu vou gravar as aulas junto com vocês, vai ser no formato de mentoria, tá? Sobre como ensinar, como entender a Bíblia e como pregar. Eu vou mostrar para você, né, como que eu faço esse tipo de devocional que eu compartilho aqui com vocês, as mensagens que eu levo lá na minha igreja, que é um pouco diferente o formato de escrever, de compartilhar, certo? Tudo que eu faço, né? Pra você que quer comunicar a palavra de Deus. Beleza? Nos próximos dias. Então, fica atenta. Você tem interesse, né, de falar com sabedoria sobre a palavra de Deus? E eu não tô falando aqui de falar no microfone, tá? Tô falando de ensinar para outras pessoas. Seja um grande público, né? A gente tá aqui em mais de 100 mulheres. Seja um grande público ou seja na sua casa, para os seus filhos, para suas amigas. Num grupo de estudo para mulheres, já pensou? Você abrir aí um grupo de estudo? Então, tô trabalhando nisso e nos próximos dias eu vou falar sobre isso com vocês, beleza? A gente vai orar para encerrar a nossa live de hoje. Amanhã a gente vai estudar sobre Raabe. Gente, Raabe é uma mulher fantástica. A gente vai falar sobre ser livre do nosso passado, viver uma nova identidade, né? Fazer parte dos planos e do propósito de Deus. Raabe, ela é maravilhosa, certo? Então, essa live de hoje abençoou você de alguma forma? Fala aí pra mim se Deus falou com você. Comigo, comigo Deus falou muito. Falou enquanto eu tava escrevendo, falou agora enquanto eu tava compartilhando com vocês. Coloca aí pra mim se essa live te abençoou. Beleza? Vamos orar pra gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que tá aqui comigo ao vivo. Eu quero te louvar, te agradecer pela história de Agar, porque com ela a gente aprende que não importa qual seja o nosso passado. Se é um passado de dor, se é um passado de orgulho, um passado de sementes erradas, o Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que nos vê no meio do deserto, quando nós estamos sobrecarregadas,
quando a gente está cansada, quando a gente não aguenta mais a realidade que está ao nosso redor e tudo que a gente quer é fugir, se esconder, o Senhor é o Deus que não só nos vê. O Senhor não é um Deus que vê de longe, mas o Senhor é um Deus que se aproxima, que nos chama pelo nome, que nos traz revelação. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar pela vida das minhas irmãs que estão passando por um deserto em algum nível. Senhor, que o Senhor transforme esse lugar de morte, esse lugar de tristeza, em um lugar de vida, em um lugar de revelação. Talvez não seja ainda o tempo do Senhor nos tirar do nosso deserto, mas que independente que seja um lugar onde a gente prove da tua provisão e do teu favor. Pai, assim como o Senhor se revelou para Agar, assim como o Senhor abriu os olhos dela lá mais à frente no capítulo 21, para ver o poço, para ver a provisão, para ver a solução, abre os nossos olhos, nos dá revelação de quem o Senhor é, de que o Senhor é a fonte de águas vivas que alimenta a nossa alma, que sacia a nossa sede. Senhor, nós queremos te clamar para que nesses 21 dias o Senhor nos devolva, nos alinhe com a nossa essência, com a nossa identidade. Que o Senhor traga revelação para cada mulher que está aqui comigo nesses 21 dias de qual é o nosso propósito e qual é o nosso chamado em Ti. Renovar nossas forças, nos dá direção, nos dá propósito. Não deixa a gente esmorecer, a gente morrer no deserto. Mas que seja um lugar de encontro, um lugar de revelação. E que em nome de Jesus, quando a gente sair desse lugar, a gente saia num novo nível de caminhada contigo. Um novo nível de intimidade, de revelação, de quem o Senhor é e de quais são os teus planos para a nossa vida. É assim que nós choramos e te agradecemos por esse tempo de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então, olha só. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? A gente se encontra amanhã, tá? E se você puder, deixa eu ficar quieta, eu tinha esquecido nas outras duas lives. A gente não fez print. Vamos fazer um print, vou ficar aqui parada com a minha Bíblia. E você pode compartilhar, eu quero que você compartilhe nos seus stories e me marque, certo? Coloca a hashtag Desafio 21 dias, me marca. Você pode compartilhar a minha foto, eu vou já ficar quieta para você tirar o print. Ou você pode compartilhar uma frase, algo que Deus falou com você. Vamos montar uma corrente de mulheres que compartilham a palavra, compartilham as verdades de Deus. Amém? Deixa eu ficar quieta. Tira o print. Compartilhe lá, tá? Nos seus stories, me marca que eu quero ver as coisas principais que você aprendeu. Amanhã nós nos encontramos para estudar sobre Raabe, 7h30 da manhã. Quarta mulher de um total de 21 mulheres que nós estamos estudando juntas, tá? Mulheres da Bíblia. Beijo bem grande, Deus abençoe seu coração. Grupo, lá no grupo a gente vai postar o replay, o resumo dessa aula, tá? Vou repostar lá o guia do nosso devocional e o plano de leitura. Pri, não estou no grupo de alunas, socorro, como que eu faço para entrar? O link está nos meus stories e o link está na minha bio, tá bom? Encontro com você daqui a pouquinho lá no nosso grupo de alunas para você pegar todos os materiais. E também depois de meio-dia a gente vai colocar o replay dessa aula, tá bom, Cláudia? Fica gravado, Cláudia perguntou aqui agora se vai ficar gravado. Fica gravado para quem está inscrita lá no grupo do desafio, beleza? Deus abençoe vocês até amanhã, 7h30 da manhã.